Hoje o nosso foco é uma das empresas assim que mais gera debate no Brasil, a Petrobras. Mas, claro, o cenário tem um tempero a mais, que todo mundo conhece, né? Estamos em um ano eleitoral, e se a história ensina alguma coisa, é que isso significa muita, mas muita volatilidade para a companhia. Sem dúvida. E é exatamente por isso que o nosso desafio aqui é tentar separar o sinal do ruído. A gente ouve tanta coisa sobre política, sobre intervenção, que às vezes a gente se esquece de olhar para os fundamentos da empresa. A nossa proposta é essa: abrir os números, analisar as projeções com um olhar bem crítico e tentar responder à pergunta: mesmo com todo o risco na mesa, será que o preço atual oferece alguma margem de segurança? Perfeito, então nosso plano aqui é bem direto. Primeiro vamos entender essa relação quase simbiótica da Petrobras com o preço do petróleo. Depois a gente vai para os fundamentos, tentar calcular um valor justo para a empresa, usando um modelo bem conservador. E por fim, dividendos, que é crucial para chegar no famoso preço-teto. A ideia é sair daqui com uma visão bem mais clara do que os números dizem, sabe? Para além das manchetes. Vamos lá, então. Começando por essa dependência do petróleo. Todo mundo que acompanha a empresa sabe que a ligação é forte, mas às vezes a gente não tem a dimensão real disso, né? É quase uma dança sincronizada. Se você colocar o gráfico do preço da ação da Petrobras do lado do gráfico do barril de petróleo Brent, nos últimos 2, 5, 10 anos, a semelhança é impressionante. Impressionante mesmo. A regra geral é muito clara. Quando o petróleo sobe, a Petrobras tende a subir. Quando o petróleo cai, a Petrobras Cai junto. Não tem muito segredo. Exato. A matéria-prima que ela vende dita o ritmo do negócio. E é aí que a coisa começa a ficar bem interessante, porque olhando os dados dos últimos 12 meses, o preço do barril de petróleo acumulou uma queda de mais ou menos 18%. Se essa dança continuar valendo, isso deveria significar alguma coisa para a ação, certo? Exatamente. Se a história serve de guia, essa queda na commodity abre uma janela. Ou, no mínimo, uma pergunta. A tese é que, ao investir em Petrobras, você não está só comprando uma empresa, mas uma posição no ciclo global de energia. Se o investidor acredita que o petróleo está num ponto baixo e que uma recuperação vem aí... A ação teria um potencial reprimido, pronto para ser destravado. Isso, um potencial que pode ser destravado quando o ciclo da commodity virar. Entendi. A correlação é uma peça-chave, mas depender só disso é quase uma aposta, né? A gente precisa de algo mais sólido para entender o valor da companhia. E para fugir desse ruído do dia a dia, a gente pode usar o famoso fluxo de caixa descontado, não é isso? É exatamente essa a lógica. É uma tentativa de responder à pergunta: se eu fosse comprar a empresa inteira hoje, quanto ela valeria? Com base no que ela vai gerar de dinheiro no futuro. Isso. E aqui a palavra de ordem precisa ser prudência. Por ser uma estatal, em ano eleitoral, não dá para ser otimista. Pelo contrário, a gente tem que ser extremamente conservador, quase pessimista, para já embutir o medo do mercado no cálculo. Certo. E como a gente constrói esse cenário pé no chão? Bom, nós trabalhamos com 3 cenários, mas o foco é no pessimista. Nele, a gente projeta um crescimento de longo prazo para a empresa de só 1% ao ano. Para a margem de fluxo de caixa, que é quanto do faturamento vira dinheiro de fato, usamos 20%. 20%. E qual é a média histórica, só para a gente ter uma ideia? A média dos últimos 5 anos foi de 36%. Uau! Então estamos cortando essa margem quase pela metade. Quase pela metade. É um corte bem drástico. Ok, eu entendo a necessidade de ser conservador, mas uma margem de 20% e um crescimento de 1%, isso não é ser pessimista demais. Não corremos o risco de distorcer o resultado para o outro lado, fazendo a empresa parecer artificialmente barata? Passa tantas premissas para baixo que, se mesmo assim o resultado apontar que a ação está barata, sua confiança na tese aumenta muito. Entendi. É como criar um colchão de proteção. Exatamente. Se a realidade for só um pouco melhor que esse cenário de quase catástrofe, o resultado para o investidor já tende a ser muito bom. Faz sentido. E tem mais um fator crucial nesse cálculo, que é a taxa de desconto, certo? Como a gente define isso? Esse talvez seja o ponto mais importante. Nós usamos uma taxa de desconto bem alta, de 20% ao ano. 20%?
É uma régua de exigência bem alta. Altíssima. E, de propósito, a gente está dizendo, olha, Petrobras, com toda a sua incerteza, você precisa me prometer um retorno de no mínimo 20% ao ano. Para valer a pena, ela já embute a nossa Selic, mais um prêmio de risco bem gordo por causa do risco governo. Ok, cenário montado. Crescimento mínimo, margens espremidas, exigência nas alturas. E o resultado? O que esse modelo nos diz? Fazendo uma média ponderada dos 3 cenários que montamos, o pessimista, um moderado e um mais realista, o valor justo calculado para a ação seria de R$ 36,87. Espera aí, quer dizer que mesmo depois da gente jogar o cenário mais pessimista possível na conta, cortando a margem com uma taxa de desconto de 20%, o modelo ainda diz que a ação que hoje está em 32 tem um potencial de valorização de 15%. Exato. Essa, para mim, é a grande surpresa. A gente tentou ser o mais pé no chão possível e, mesmo assim, encontrou valor. E essa é a beleza do exercício. Ele não diz que a ação vai chegar a 36,87 amanhã. O mercado pode ser irracional. O que ele sinaliza é que, com base nos fundamentos, o preço atual parece descontado. Ele oferece um prêmio para quem está disposto a encarar os riscos. E essa capacidade de gerar caixa não fica só no papel, né? Ela vira algo bem concreto para o acionista, os dividendos. Com certeza. A outra metade da história. Igualmente importante, principalmente para quem investe com foco em renda. E usando essa mesma linha conservadora, o que dá para projetar de dividendos? Uma projeção razoável, sem euforia, seria baseada num lucro de uns 86 bilhões de reais. Se a gente aplicar um payout, que é a fatia do lucro distribuída, de 45%, que é o mínimo da política dela, a gente chegaria num dividendo de aproximadamente R$ 3,00 por ação no ano. R$ 3,00 por ação? Com o preço atual de 32, isso dá um dividend yield de 9,3%. É um número bem atrativo. E é com essa projeção que a gente constrói o tal do preço teto, certo? Exato. O preço teto é um conceito simples, mas muito poderoso. É o investidor definindo as próprias regras. Ele se pergunta: qual o rendimento mínimo que eu exijo para ser sócio dessa empresa? Se ele definir que quer 8% ao ano, ele pega os R$ 3,00 de dividendo e divide por 8%. O resultado é R$ 37,53. Esse seria o preço máximo que ele pagaria. E o curioso é como esse número 37,53 conversa com o resultado do outro modelo. O fluxo de caixa descontado, super pessimista, chegou em 36,87. São duas metodologias diferentes apontando para a mesma região de valor. É uma coincidência interessante. É uma convergência que dá mais robustez para a análise. E a gente pode ser ainda mais exigente. Digamos que o investidor olhe e diga: não, 8% é pouco. Para correr o risco Petrobras, eu quero no mínimo 9%. Se ele fizer a mesma conta, o preço teto dele cai para R$ 33,00. E aí a margem de segurança por preço atual, de 32, diminui bastante. Fica em quase 4%. Isso, mas ainda existe. Mostra que mesmo com uma régua mais alta, o preço atual ainda parece ter algum desconto. Tudo bem, mas vamos ser práticos. A gente sabe que o que move o preço da Petrobras no curto prazo é a política. Esses modelos de valor justo não viram o exercício acadêmico quando uma única declaração pode derrubar a ação 10% numa tarde. Esse é o ponto crucial. De forma alguma, essas análises eliminam o risco. Seria ingenuidade. O que elas fazem é dar ao investidor uma âncora racional. Quando o pânico se instalar e a ação cair para 25, 20 reais, como a gente já viu, o investidor que fez essa análise tem uma base para decidir. Ele pode pensar: o pânico é grande, mas minha análise diz que a empresa vale mais que isso. Talvez seja a hora de comprar, não de vender. A análise serve para blindar o investidor das próprias emoções. Exatamente, nos momentos de estresse. Então a estratégia para quem entra nesse jogo seria acumular as ações justamente nos períodos de baixa, aproveitar o pessimismo para travar um bom preço e um bom dividend yield e esperar a poeira baixar. É isso. É uma estratégia de longo prazo que exige paciência e estômago. E aqui cabe a ressalva mais importante. Investir em estatais não é para todos os perfis. Para o investidor que perde o sono com volatilidade, a melhor decisão é simplesmente ficar de fora.
A tranquilidade não tem preço. Certo. Saindo um pouco da estratégia e olhando o calendário, o que temos no radar para as próximas semanas? O próximo grande evento é a divulgação dos resultados do quarto trimestre, marcada para o dia 5 de março. E existe uma expectativa grande no mercado em torno desse anúncio por causa do histórico recente da companhia. Que histórico é esse? É muito comum a Petrobras, junto com o balanço, anunciar mais de um pagamento de proventos de uma vez. Se a gente olhar o anúncio de março do ano passado, por exemplo, foram anunciados 2 dividendos. No ano anterior, foram 3. Já tivemos casos de até 4 pagamentos de uma vez. Entendi. Então o mercado está, de certa forma, esperando um dividendo duplo ou algo do tipo, agora no início de março. Se a empresa mantiver essa prática, claro, é algo que tende a animar os investidores. Ok, para a gente amarrar tudo que conversamos, os modelos, mesmo os mais conservadores, sugerem que pode haver um valor a ser destravado na Petrobras. Por outro lado, essa aparente margem de segurança é a contrapartida de um risco político enorme. A conclusão parece ser que, se for para adotar uma estratégia, ela precisa ser pensada para o longuíssimo prazo, com consciência dos solavancos no caminho. A gente passa a maior parte do tempo discutindo risco político, risco governo, mas considerando a correlação fortíssima com o petróleo e a natureza cíclica das commodities, talvez a verdadeira questão para o investidor de longo prazo não seja qual governo estará no poder, mas sim em que ponto do ciclo global de energia nós estamos entrando agora. Hoje o nosso foco, o nosso papo vai ser sobre Petrobras e com um ano eleitoral vindo aí, a grande pergunta que fica é: será que agora é a hora de investir? A questão que divide a gente aqui é a seguinte: nesse preço, a Petrobras é uma oportunidade, assim, com uma margem de segurança atrativa, ou o risco político é tão grande que, no fim das contas, anula qualquer potencial de ganho? Eu vou defender a ideia de que, olhando os números de forma bem conservadora, a ação está barata. E eu já vou argumentar que os números nesse caso específico contam só metade da história, sabe? O risco que não entra na planilha, o qualitativo, é o que realmente importa aqui. E ele é muito, mas muito maior do que parece. Olha, eu entendo perfeitamente o receio, mas vamos aos fatos. Mesmo com uma abordagem bem pé no chão, a Petrobras está, sim, subvalorizada. Eu fiz uma análise de fluxo de caixa descontado que basicamente é trazer todo o dinheiro que a gente projeta que a empresa vai gerar no futuro para o valor de hoje. E, sendo bem pessimista nas contas, o preço justo ainda seria de R$ 36,87. Um potencial de 15%, eu sei. Mas isso é no papel, né? Numa planilha. A realidade da política pode rasgar essa planilha em um segundo. Sim, mas é exatamente para isso que serve a margem de segurança. É uma proteção contra esse rasgo na planilha. Se a gente usar outro método, o preço-teto por dividendos, projetando uns R$ 3,00 por ação e buscando um retorno de 8%, a gente chega em R$ 37,53. São quase 17% de margem. No fim das contas, os números estão gritando que o mercado está com medo demais. Essa margem é o mercado te pagando para ser corajoso. Tudo bem, seus cálculos matematicamente estão corretos, mas eles partem de uma premissa que eu considero falha. Você está tentando colocar um número num risco que é, por natureza, imprevisível. Você mesmo disse que adicionou 5 pontos percentuais na taxa de desconto para cobrir o risco governo. Você realmente acredita que isso é suficiente? É uma tentativa de medir o risco, claro. Qual seria a alternativa? Ficar paralisado pelo medo e perder a oportunidade que os números mostram. A alternativa é ser mais seletivo. Veja bem, se você é um investidor que exige um retorno um pouquinho maior, digamos 9% ao ano, para compensar esse risco todo, o seu preço-teto, o máximo que você deveria pagar, já cai para R$ 33,00. Sua margem de segurança de 17% praticamente, ela some, vira 4%. E uma margem de 4%, convenhamos, não protege ninguém da volatilidade que a gente sabe que pode acontecer. Não podemos esquecer que existe um cenário de estresse, em que a ação pode cair para
R$20. O que acontece com a sua margem aí? Você tem razão, o risco político é o elefante na sala e não dá para ignorar. Meu argumento é que no preço atual, o mercado já não está só vendo o elefante, ele está precificando uma manada inteira. O investidor que compra agora se beneficia justamente desse pessimismo exagerado. É a essência do investimento de valor, comprar bons ativos geradores de caixa quando todos estão com medo. Mas aí é que está o ponto central da minha discordância. Em uma estatal, o risco político não é um ruído passageiro ou um pessimismo de mercado, sabe? Ele é parte do fundamento da empresa. O controlador, que é o governo, pode mudar a política de preços, de investimentos, de dividendos, a qualquer momento. A gente já viu esse filme antes. Então, o fundamento principal aqui não é apenas o fluxo de caixa, mas quem controla a torneira desse fluxo. Mas a correlação histórica da ação com o preço do barril de petróleo, que está em patamares baixos, sinaliza um potencial enorme de valorização. Uma hora a política se acalma, né? E os fundamentos voltam a prevalecer. O investidor paciente vai ser recompensado. Peraí. Essa correlação pode ser quebrada a qualquer momento com uma única canetada. A gente sabe disso. Uma margem numérica não protege o investidor de uma mudança fundamental na gestão da companhia. Esse risco de uma queda de mais de 30% não é trivial. Ele é real e mostra que a tal margem de segurança calculada pode ser uma ilusão perigosa. No final, para mim, a questão se resume a isso. Os fundamentos são sólidos, a empresa gera muito caixa e o preço está descontado. Eu acredito que, a longo prazo, a racionalidade econômica supera o ruído político. A margem existe para te proteger enquanto essa transição acontece. E para mim, esse ruído não é ruído, é o sinal principal. Enquanto o controle da empresa for político, o maior risco sempre será qualitativo, imprevisível e capaz de invalidar qualquer modelo. O potencial de retorno, na minha visão, simplesmente não compensa a chance real de perdas grandes e rápidas. Fica claro que temos um embate clássico aqui. A confiança de que os fundamentos quantitativos vão prevalecer contra a prudência diante de um risco político que é difícil de medir. Exatamente. Cabe a cada um decidir se confia mais na planilha ou na análise do cenário político. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.